Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. E nós estamos na 196. 196 pergunta assim Kardec aos espíritos: se os espíritos apenas podem se melhorar suportando as dificuldades da existência no corpo físico, podemos concluir que a vida material é uma espécie de depurador pela qual devem passar todos os seres do mundo espiritual para alcançarem a perfeição? Respondem os espíritos: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram através das provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações sucessivas é que eles atingem, num tempo mais ou menos longo, e conforme os esforços empregados, o objetivo para o qual se destinam, ou seja, a perfeição. E eu diria a felicidade. Então, o que nós sabemos aqui? Há necessidade das encarnações materializadas? Sim. A cada uma nova oportunidade de restabelecimento da ordem que, por ignorância, né, algumas vezes nós, infelizmente, atrapalhamos, né? Novas oportunidades de fazer o bem com gosto. E nós teremos mais ou menos esses períodos de depuração, tão quanto nós nos esforcemos para sermos melhores. E aí, como é que a gente faz para esforçar para ser melhor? Dedicação ao bem. Resposta simples, mas de um peso extraordinário. Quanto mais bem, melhor para nós. Menos vidas de depuração, mais rápido, felicidade. Certo? Muito bem. 196A. É o corpo físico que influencia sobre o espírito para que esse lhe melhore? Ou é o espírito que influencia o corpo físico? Olha a resposta dos espíritos. O espírito é tudo, ponto. O corpo físico é apenas uma vestimenta que apodrece. E sempre o espírito que influencia o corpo. Ou seja, é uma roupa, né? É uma roupa que tem prazo de validade. Mas o espírito não. O espírito, ele é eterno. Minto. Imortal. Deixa eu corrigir. Imortal. Ele é imortal. É perene, né? Durará para sempre. O corpo, teremos vários, né? Mas o espírito continua. Muito bem. Agora, um subtítulo. Destino das crianças após a morte. Kardec pergunta no 197. O espírito de uma criança que desencarna em pouca idade pode ser tão adiantado quanto de um adulto? Respondem os espíritos: pode. E algumas vezes é bem mais adiantado, principalmente se esse espírito já viveu várias existências, onde adquiriu experiências e aproveitou para progredir. Então a gente, a essa altura do campeonato, a gente já sabe que as várias experiências nos trazem a possibilidade de mais evolução. Se nós estamos encarnados como homem, como mulher, como uma criança, com a idade avançada, isso tem a ver com a nossa relação da nossa encarnação, mas não tem a ver com essa percepção desta única vida, né? Olha só, 197A. Então o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que seu pai? Respondem os espíritos: pode, e isso é muito frequente. Os homens já não perceberam este fato inúmeras vezes na Terra? A gente não vê umas crianças e fala: gente, parece que já nasceu velho, olha que criança diferente, né? Tem um senso de justiça, uma benevolência nata, não é? Diz que agora os espíritos da regeneração estão nascendo aí, né? 2025 para frente, o pessoal, todo mundo que estiver chegando, tá bem mais para frente que nós, espiritualmente falando, em evolução, né? Bom, muito bem. 198. O espírito de uma criança que morre em tenra idade por não ter podido praticar o mal pertence aos graus superiores da escala espírita? Então, ou seja, assim, é criança, morreu com 2 anos, então já é espírito puro? Essa é a pergunta de Kardec. Respondem os espíritos: se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas pelas quais precisa passar. Seu grau de pureza não se deve ao fato de ter animado o corpo de uma criança, e sim ao progresso que já realizou como espírito. É porque nós temos a tendência, né? Ai, a criança, a inocente criança, né, como um anjo. Isso é natural, né?
Só que ele está dizendo o seguinte, na realidade, o que importa é o espírito que anima aquele corpo. É um corpo de criança, todos nós fomos crianças, né? Nós já estamos aqui batendo os 45, mas fui criança, né? Então, ele está querendo dizer que o fato de ser criança e desencarnar mais cedo não torna automaticamente um espírito de classe superior. O que o torna um espírito de classe superior são as experiências dele, as relações na história da vida daquele espírito. A história imortal desse espírito, né? Não é esta vida especificamente 2025. 199. Por que a vida é interrompida com tanta frequência na infância? Respondem os espíritos. A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior que foi interrompida antes do tempo previsto. Geralmente, a morte de uma criança constitui também uma provação ou expiação para os pais. É difícil, né? É difícil. Por mais que a gente entenda que aquele espírito que animou aquele corpo infantil pode ser um espírito até muito mais evoluído que a gente e que tenha muito mais experiência, né? Mas, de qualquer forma, há comoção. É um filho, uma filha, né? Tão desejada. Então, naturalmente, há a comoção, né? A compaixão. Mas o que ele está dizendo aqui é que, ainda assim, existe uma justiça divina que a gente não consegue entender, não consegue mensurar. A gente não tem nem capacidade, né? Mas temos que ter a fé, né? E o bom senso, e utilizando, como eu digo sempre, os atributos da divindade, que tudo, até aquilo que nos machuca o coração, é feito para um bem maior. 199A. O que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Responde os espíritos. Ele simplesmente retorna ao mundo espiritual, onde aguardará o recomeço de uma nova existência, né? Muitas coisas podem acontecer. Ele pode voltar ao plano espiritual, ainda se visualizando como uma criança e depois tomando consciência de si. Pode ter uma super consciência de si e imediatamente assim que desencarnar, tomar a forma de uma outra encarnação no qual já é adulto, né? Nós sabemos disso, nós estudamos isso no Espiritismo, né? Então não é porque era uma criança que permanece como uma criança lá. De qualquer forma, terá outra oportunidade de reencarnação. Mas não necessariamente se mantém na forma de uma criança, né? Sexo e espíritos. Questão 200. Os espíritos têm sexo? Que pergunta interessante, né? Respondem os próprios. Não como os homens entendem. Pois o sexo depende do organismo físico. Entre eles existe amor e simpatia, mas tendo como base a afinidade de sentimentos. Por isso que diz muito, né, que não é necessariamente só família aqui na Terra, só família espiritual e assim vai. Por quê? Porque quando nós estamos imersos na materialidade, nós temos as questões sensuais, né, inerentes ao corpo físico. Já na erraticidade, ou no mundo invisível, no mundo espiritual, isso não importa. Não é isso. O que nos conecta é o amor, nos conecta a afinidade, que não necessariamente coaduna com as aqui na Terra. Interessante, né? 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em uma nova existência o corpo de uma mulher e vice-versa? Respondem os espíritos, certamente. Os espíritos que animam os homens e as mulheres são os mesmos, porque o espírito não tem sexo. Ele pode ter uma encarnação em um corpo feminino, uma encarnação em um corpo masculino, mas ainda assim, o espírito não tem sexo. O que nós aprendemos é que ele vai ter essas experiências, essas encarnações em diversas posições e, naturalmente, em diversos sexos. Isso é normal, porque no momento, vamos imaginar que aquele espírito tenha vindo como um homem. E como o homem utilizou a força bruta, né, acabou não agindo da melhor maneira. De repente vem outra vida como homem de novo, mas tendo um chefe
ou um superior que vai fazer com que ele passe por essas experiências, não é? Vai vir como, às vezes, como homem, não entende, não aceita, tem dificuldade de entender a mulher e seu estado específico de gravidez. Vem outra encarnação, vem como mulher, experiencia isso, percebe isso, né? Diz que quando nós vimos como homens, desenvolvemos mais o nosso lado racional, enquanto mulheres mais o emocional. E todos são importantes, porque são duas asas, sabedoria e amor. Então tem que ter conhecimento, mas tem que ter amor também. Então a gente vai aprendendo as coisas, e conforme a gente vai estagiando para lá e para cá, para lá e para cá, nós vamos chegar no momento que estaremos encarnando, independente do sexo, da materialidade, mas já harmonizado, tanto com a parte da sabedoria, quanto do amor. É assim que a gente vai evoluindo na escala espírita. Muito bem. Mulheres... 202. Quando o espírito está desencarnado, ele prefere animar o corpo de um homem ou de uma mulher? Respondem os espíritos. Isso pouco importa ao espírito. A escolha vai depender das provas que precisará vivenciar. Para você ver, né? A gente valoriza muito isso, mas o sexo masculino ou feminino, não importa nada no plano espiritual. Zero, né? Aqui é tão importante, tem tantas questões, né? De diversidade, tantas questões de quem... da busca pela igualdade, da ausência dela, infelizmente, né? Entre homens e mulheres, mas no plano espiritual, isso não é importante. O que é importante é o amor e a sabedoria bem aplicada no bem. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!